Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos iniciar mais uma aula, mais um conteúdo, certo? Acompanhe comigo. A aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os números inteiros e suas comparações, certo? Então, para a gente iniciar, o que são números inteiros, né? Quais são os elementos deste conjunto dos números inteiros? Será que vocês lembram? Como vocês sabem, nós estamos revendo conteúdos passados para que a gente possa iniciar os conteúdos realmente que a gente quer ver esse ano com mais segurança. Então vamos lá. Os números inteiros são os números positivos e negativos que não apresentam parte decimal, ou seja, não tem vírgula, né? Então, como vocês já sabem, como nós já vimos na sala de aula, já estudamos os números inteiros, mas vamos hoje dar uma relembrada, né? Nós temos a representação dos números inteiros através de uma reta numérica, né? Onde o meio dessa reta é o zero, porque ele dá início à parte positiva e ele dá início à parte negativa. Do lado direito do zero estão os valores positivos e do lado esquerdo do zero estão os valores negativos, que são menores que zero. Os que estão na parte direita, positivos, são maiores que zero. Professora, no nosso dia a dia, nós utilizamos esses números negativos quando? Onde? Então, gente, os números negativos são os números menores que zero. E no nosso dia a dia, nós costumamos ver esses números nas temperaturas, né? Quando representamos temperaturas abaixo de zero, em saldos bancários, quando representamos as contas que estão negativas, estão com dívidas, né? Representa uma dívida. Nos elevadores também, né? Para indicar os andares abaixo do subsolo. Saldo de gols, quando o time ele está levando mais gols do que fazendo, ou seja, está, né, perdendo, digamos assim. Então, os números negativos, eles sempre representam isso, gente. Valores que são abaixo de zero, valores que nos representam dívidas, que nos representam perdas e assim por diante. Numérica, gente, para comparação desses valores, a gente sabe que o zero divide, né, a reta, e os números que estão à direita, eles são maiores que zero. Quanto mais distante eles estiverem do zero nessa posição, maior eles serão. E a gente já sabe que a ordem dos números naturais vai sempre em ordem crescente, vai crescendo. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, vai sempre aumentando. E na posição à esquerda, que fica os números negativos, acontece o contrário. Quanto mais distante do zero eles estiverem, menor eles serão, né? Eles vão decrescendo, eles vão diminuindo. Ou seja, o número menos 10, por exemplo, é menor que menos 1. Por quê? Porque o menos 10 ele está mais distante do menos 1, do zero, aliás, né? Eu sempre vou conservar no meu resultado o sinal do número maior. Então, entre menos 1 e mais 3, o maior não é mais 3. Então, vou conservar o sinal de mais, o sinal positivo, porque o 3 é maior que o 1. Então, no sentido negativo, quanto mais distante estiver do zero, menor será o número. E no sentido positivo, quanto mais distante estiver do zero, maior será o número. A gente sabe também que os números negativos, eles são menores que zero, portanto, eles são menores que qualquer valor positivo. Então, menos 1, por exemplo, é menor que 1, menos 2 é menor que 2, porque os números negativos, eles são sempre menores que os números positivos, certo? Então, para representar os números positivos, nós utilizamos o sinal de mais. E para representar os números negativos, nós utilizamos o sinal de menos. A gente sabe que também não é obrigatório utilizar o sinal de mais para representar os números positivos em algumas situações. Por exemplo, o número 4, né, e o número mais 4 representam a mesma coisa, representam um número positivo. Porém, se eu for representar negativo, eu preciso utilizar o sinal de menos para mostrar essa representação, né?
E nós vamos ver também agora como que a gente soma e como que a gente subtrai números inteiros, certo? E para a adição e subtração, né, com números inteiros, a gente utiliza uma regrinha de sinais. Aquela regra super importante que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, tem que entrar aqui e aqui ficar, né? Então, assim, tanto na adição quanto na subtração, é a mesma regra a ser utilizada. Então, a gente vai analisar os sinais. Como assim, professora, analisar os sinais? Se eu tenho dois números com sinais iguais, eu posso juntar. Agora, se eu tiver dois números com sinais diferentes, eu não posso juntar. Aí eu subtraio. Então, para eu saber se eu vou somar ou subtrair, eu preciso analisar os sinais dos números. Então, professora, se eu tiver o número menos 2 e o número mais 3, eu não posso somar. Não. Números com sinais diferentes a gente não soma. A gente subtrai e conserva o sinal do número maior. É aquela velha historinha de mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos e assim por diante. É mais ou menos isso, só que é mais simples. Sinais iguais a gente pode somar, sinais diferentes a gente subtrai, certo? Então, se eu tenho dois números positivos, eu posso somar os dois. Por exemplo, mais 1 e mais 5, eu posso somar. Isso aí vai dar mais 6, eu conservo o sinal e somo normalmente. Menos 3 e menos 7. Menos 3 e menos 7 eu não subtraio, eu somo isso aí porque os sinais são iguais dos dois, certo? Então, isso aí dá menos 10, não dá menos 4, como muita gente faz 7 menos 3, né? Eu não vou subtrair, como eu tenho menos 3 e menos 7, isso aí são sinais iguais, então eu vou somar. Vai dar menos 10, porque eu somo meus algarismos, 7 e 3, que dá 10, e conservo o sinal, repito o sinal. Se o sinal que está se repetindo ali é menos, então o resultado também vai ser negativo, menos 10, certo, gente? Soma, sinais iguais, soma. E quando a gente tem valores com sinais diferentes, por exemplo, menos 1 mais 3, dá 4. Não, eu não posso somar valores com sinais diferentes. Se eu tenho menos 1 e mais 3, eu vou subtrair. Então, vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. E eu sempre vou menos 1. Então, eu sempre conservo o sinal do número maior, certo? Para o meu resultado. E é isso aí, gente. Não tem segredo. Sinais iguais a gente soma, sinais diferentes a gente subtrai. É só uma relembrada, porque eu sei que isso daí vocês já tiram de letra, vocês já sabem, não é de hoje. Às vezes a gente esquece, na verdade, né? Acaba se atrapalhando. Então, só para dar uma relembrada. E a gente vai fazer lá no grupo do WhatsApp o nosso exercício em cima disso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, da explicação de hoje. E fiquem com Deus. Tchau!